Pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a nossa aula 3 de estágio supervisionado 1. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar do manual do estágio, vamos falar do SAGE, que é o sistema de estágio da UFT, as atividades que vocês realizarão no estágio 1 e alguns modelos de documentos. Tá? Estamos aí na terceira semana, então vamos começar de fato o estágio na parte prática. Né? Nas 2 primeiras semanas trabalhamos questões teóricas, né? Agora a gente vai dar início à parte prática do estágio. Tá? Então, em relação ao manual do estágio, pessoal, então, nesse manual nós temos aqui as principais normas. Já vou abrir o manual. Não tem tudo, tá, pessoal? Lembrando que o curso é novo, é o primeiro estágio, então isso a gente está construindo, né? Dediquei o máximo de tempo para ficar algo simples de entender, tá bom? Mas é óbvio que às vezes vai faltar uma coisa ou outra. Então, nesse caso, conversar com os tutores e os tutores entrarão em contato comigo, ok? Como dito, não tem tudo, provavelmente vai faltar uma coisa ou outra, já que, repetindo, é o primeiro estágio, então a gente vai fazendo alguns testes, vai adaptando, tá bom? Então é importante que vocês leiam com atenção. Vou abrir aqui, não vou ler todo aqui durante a aula, para o vídeo não ficar muito grande. Inclusive está lá no AVA, então vocês já vão dar uma olhada, tá? Então o manual do estágio está aqui, ficou resumido, tá, pessoal? Escrevi alguma coisa sobre o estágio, legislação, para fundamentar. Vocês até podem usar algo parecido nos relatórios, quando precisarem, tá bom? Vamos à parte que interessa, né? Então, tá aqui, né? A carga horária total, 90 horas. E esse estágio, 90 horas. Ficou dividido em 3 eixos. Observação, 30 horas. Já vamos falar melhor um pouco sobre isso. Atividades de planejamento também, 30 horas. Planejamento e desenvolvimento dos relatórios, 30 horas, tá? Então, vou pegar só a parte principal aqui. Outra coisa, pessoal, esse primeiro estágio ficou do 4º ano ao 9º ano do ensino fundamental, tá bom? Então, essas são as séries que vocês poderão estagiar aqui, tá? Escolham ali uma escola que tenha essas séries aí, ok? Vamos para frente um pouquinho, não vou ler tudo, como disse, tá? Então, aqui, ó, as atividades que vocês farão durante o estágio supervisionado 1, né? Então, dá uma sequência de coisas que vocês devem fazer. Eu vou falando e a gente vai conversando um pouco, comentando algumas coisas aqui, tá? Primeira coisa, se apresentar a instituição que pretende desenvolver o estágio e iniciar as tratativas. Primeira coisa, pessoal, verificar se tem convênio firmado com a FT. Essa parte burocrática eu já havia comentado, não tem como sair, né? Tentei ver se a gente poderia simplificar, mas realmente é obrigatório isso daqui, tá bom? Então, se tem o convênio, ótimo, tá bom? Aí você vai seguir para o SAGE, que é o sistema do nosso estágio. Já vou mostrar para vocês. Vai registrar o plano de estágio, e lá dentro tem um termo de compromisso de estágio, tá? Isso tudo é de forma digital. Já vou mostrar isso. O problema é quando não tiver esse convênio, tá? Se você for lá na escola próxima e não tem um convênio, você vai ter que conversar com o diretor da escola, o representante, geralmente o diretor, tá? Para você viabilizar esses documentos e enviar para o setor de convênio da UFT. Então, é o aluno que vai fazer isso. Claro que o tutor pode ajudar, talvez ligar na escola, conversar com o aluno, com o diretor, tá? E a gente vai ver nisso ao longo do estágio. Mas o fato é, você não pode iniciar o estágio se não tem convênio. A primeira coisa é proceder, né, às tratativas, conversar com o diretor para realizar esse convênio. Após a realização do convênio, tá bom? Que é um setor da UFT, tá tudo no AVA, já vou mostrar também. Aí sim você pode começar. Então, realizou o convênio e volta para cá, para o item 1.1, né, que é preencher lá no SAGE, tá, o plano de estágio, o termo de compromisso, ok? E aí só depois nós podemos começar. Feito isso, passou essa etapa, vem para a próxima. Redigir o relatório inicial do estágio, tem modelo, tá? No AVA, já vou mostrar. Isso aqui você vai pegar o plano político pedagógico da escola, né, o PPPP, e vai ler e vai relatar sobre a estrutura da escola, o tamanho, quantos alunos, quanto foi criado, tá bom? Bem simples. Isso vocês podem pegar modelos também na internet, pesquisar. O fato é, para você conhecer um pouco a escola, tá? Aonde você vai estagiar, ok? Depois, terceira atividade, observar pelo menos 8 aulas, né? Cada aula
é em torno de 50 minutos. Então, você vai ter pelo menos 8 aqui, tá? Quaisquer disciplinas que tenha como ferramenta didática o uso da tecnologia. Lembrando que o curso de vocês é o curso de licenciatura em computação. Então, é importantíssimo, pessoal, usar a tecnologia. Você pode assistir, por exemplo, só exemplo aqui, tá? Uma aula de matemática e conversar com o professor, ver se ele vai usar algum recurso tecnológico, tá bom? Ou outra disciplina, usei a matemática como exemplo, tá bom? Vai desenvolver pelo menos 5 planos de aula junto com o professor, tá? Vamos supor que você assistiu a aula e percebeu que não teve oportunidade, não usou nenhum recurso tecnológico. Vai conversar com o professor, sempre conversando, tá, pessoal? Em conjunto. E vai propor com ele uma aula onde você pode usar. Isso é só teoria, pessoal. É óbvio que o professor não está obrigado a dar aquela aula, a ministrar aquela aula. É para você aprender a fazer isso, tá? Inclusive, poderia ser até uma aula que você viu. Por exemplo, o professor usou PA na aula e não usou um aplicativo, não usou tecnologia. Você pode propor um plano de aula, tá? Indicando o uso de uma ferramenta, tá? Desenvolver um plano de intervenção pedagógica. Falamos disso na aula passada. O famoso PIP. Tá em modelinho aqui também. E, por fim, redigir o relatório final do estágio. Então, essas são as atividades que nós vamos fazer neste semestre, tá? Deixa eu voltar para a apresentação aqui, que nós temos mais algumas coisas, tá? O SAGE, que é o sisteminha do estágio aqui da UFT. É de uso obrigatório, tá, pessoal? Não tem como fazer o estágio sem passar pelo SAGE, senão vai dar problema lá na frente, tá? Isso não é regra do professor Paulo Alexandre, tá? É regra da UFT, então é obrigatório em todos os estágios, não só do curso de vocês, mas todo e qualquer curso, os estágios têm que passar por aqui, tá bom? Então, por isso que você não deve começar a fazer o estágio. Eu até falei nas outras aulas para não começarem, poderia ir na escola, conversar, tá? Mas é obrigatório que use isso, tá bom? Então, você sempre tem que verificar lá na escola se já tem um convênio, tá? E aí eu vou mostrar, vou abrir o SAGE hoje, vou mostrar para vocês onde você olha se já tem ou se não tem, tá bom? Caso não tenha, você vai correr atrás para firmar esse contrato. Você que vai pegar os documentos, tá bom? Vai enviar, tem um e-mail, tá tudo certinho que já vou mostrar para vocês, ok? É meio que óbvio isso, porque são muitos alunos, quase 80 alunos, e é claro que o professor não consegue fazer isso, o tutor tem que ser você que está lá na escola. Inclusive, isso faz parte da sua formação, né, pessoal? Aqui a gente está começando a entrar no mundo real, resolver problemas. Então, já começa por aí, tá bom? Então, aqui ficou errado, né? Convênio, UFT instituição. Se não tiver esse convênio, não vai aparecer no site, é bem simples de saber. E aí a gente, repetindo mais uma vez para ficar muito claro, você tem que agilizar isso, tem que conversar com o diretor, coordenadora, ver como é que faz para colher os documentos necessários. Eu vou passar a lista para vocês e vai enviar para o setor da UFT de convênios, tá? Tem um e-mail, tem tudo certinho aqui, você que vai fazer isso, tá? Então, lá no SAGE você tem documentos de como usar, tem manuais, isso tudo o SAGE tem e eu vou passar para vocês aqui. Bom, e mais uma vez aqui, não foi eu que criei. Caso tenha problema, sempre comum ter muitos problemas, né? Quando a gente usa os aplicativos, a parte tecnológica, não adianta ficar com raiva do professor, tá bom, pessoal? Já foi aquela época que a gente fazia estágio com a folhinha na mão, pegava a assinatura, criava os relatórios. Hoje é assim, né? Vida moderna, né? Tem que ter essa parte digital, essa parte burocrática, inclusive com apoio na legislação. Também não é a UFT que inventou isso do nada, tem a legislação que cobra isso, tá bom? Então, a gente está cumprindo nada mais, nada menos do que a lei. Já até falei para vocês lá do manual, né, do estágio. Aqui, ó, nós temos de novo, para ficar muito claro, observação 30 horas, bem resumido, tá? Essa observação, pessoal, é em sala de aula, tá? É na própria escola ou colégio, se for particular, tá bom? A estrutura, você vai observar tudo, se tem laboratório, ó. Lembrando que vocês, mais uma vez, estão no curso de licenciatura. Então, o principal aqui é observar essa parte da tecnologia, do laboratório, tá? E fazer uma análise crítica. Se tem, ótimo. Se não tem, o que você pode propor para fazer? De repente, uso do celular, tá? Uso de qualquer recurso tecnológico. Planejamento. Nesse planejamento entra os planos de aulas, tá? Planos de aulas. E o PIP, que nada mais é do que planejar, tá? Nós falamos já sobre isso, um projeto de intervenção pedagógica. Espera-se que você vai lá,
usufrua do espaço, da boa vontade das pessoas, mas deixa algo em retorno. E geralmente é esse projetinho que você vai conversar com o professor, tá, pessoal? Tudo sentado, conversado, ouvindo as partes, nada que você vai impor porque você está na universidade, porque você é estagiário. Vai conversar com o professor, de repente com a coordenadora, a equipe pedagógica e ver, né, se você pode contribuir com um projeto usando a tecnologia, tá bom? E a parte de redação, né, redigir os relatórios, as fichas de aulas, então 30, 30, 30, fecha 90 horas. Tá? Essa é a nossa carga horária da disciplina, por isso que a disciplina não fecha agora, né, igual às outras disciplinas em moda, ela vai durante todo o semestre, tá bom? Então nós temos tempo hábil para isso. Então, mais uma vez, vou ler aqui, deixar bem apontado, tá lá o manual do estágio, mas fiz questão de deixar aqui para ficar mais claro, né? Então, depois que você fez, viu se tem convênio, depois que preencheu lá no SAGE, né, o plano de estágio, o termo de compromisso, tá? Aí você vai começar, deixa eu só voltar aqui que acabei escrevendo errado, é SAGE, né? Deixa eu só, aqui, ó, depois que você passou pelo SAGE, então, aí você vai vir aqui para essas atividades. Aqui já é o estágio de fato, né? Redigir o relatório inicial. Como que é esse relatório? Já expliquei mais uma vez. Observar a escola, ler o plano político-pedagógico, tá? Fazer uma descrição do ambiente de estágio. Quantas salas, quantos alunos matriculados, quantos professores, tá? Observando geralmente, né, e principalmente a parte de tecnologia. Depois, observação de pelo menos 8, pode ser 10 aulas. Se eu não estou enganado, é na média de 4, 5 aulas por dia. Então, 2 dias você faz isso tranquilo, tá? Desenvolver 5 planos de aula. Isso é para você aprender a planejar, tá bom? Modelo de plano de aula. Vou colocar no AVA, mas é bem aberto. Já falei isso também, nós já vimos, tá bom? Você pode conversar com o professor. Às vezes já tem um planinho de aula lá que ele já fez, um modelinho. Você pode pegar. Desenvolver o PIP, de novo, né? Sendo bem repetitivo nessa aula. Não tem muita coisa, pessoal, mas vai ficar bem claro mesmo. O projeto de intervenção tem que ser algo que contribua, né, uma contribuição sua com a escola, com o ambiente lá onde você está fazendo o estágio, tá bom? Não é algo que você vai inventar e vai chegar lá e colocar de qualquer maneira, né? Colocar força, falar, quero fazer isso aqui. Não, tem que conversar, pode ser com a diretora, pode ser com o coordenador, pode ser com o professor que vai ficar responsável pelo seu estágio e ver o que você pode utilizar. Utilizando a infraestrutura da escola, se tiver, se não tiver, você vai ver o que você pode fazer, levar o seu notebook, por exemplo, uma aula com vídeos, uma aula com aplicativo, N coisa. Por isso que eu até coloquei já alguns artigos, um trabalho de conclusão de curso para vocês terem ideia. Isso é muito simples, é só ir pesquisando, mas lembrar que isso tem a ver com contribuir com a realidade local, tá? Então não adianta também pegar algo mirabolante e chegar, por exemplo, no interiorzinho e não conseguir, tá? Então sempre pensando na realidade local. Inclusive, pode ser com grupos de alunos que têm dificuldade, tá? Por exemplo, você pode ir lá marcar uma aula extra, falar, vou fazer uma aula com esses alunos, tá tendo dificuldade, vou usar esses recursos, tá? E aí vai descrever isso no projeto. E lá no final, no último mês, você vai redigir o relatório final. Pessoal, todos esses documentos são muito simples, tá? Nada muito longo. Por exemplo, o PIP, né? 10, 12 páginas está ótima. O relatório final, 5, 6 páginas, está ótimo. Nada de ficar usando inteligência artificial, textos grandes, longos, é para você escrever. Por isso que teremos prazos para você postar cada um desse aqui, tá? Não é para chegar lá no final e postar tudo de uma vez. A gente vai ter os prazos para o relatório inicial, depois os prazos para as observações, os relatos, depois o prazo para os 5 planos de aula e daí por diante, tá? Então, se organize. Não vou fechar data agora aqui, vou deixar essa primeira, segunda semana agora, próximas, para a gente resolver a questão do convênio, está tudo certo, do SAGE. Provavelmente vai dar alguns probleminhas. E aí depois vou começar a marcar as datas, tá bom? Isso aqui com um mês e meio, a gente consegue fazer isso aqui tudo. Então nós temos tempo suficiente para fazer isso aí. Vamos tirar aí umas 2 semanas para resolver as questões do SAGE, tá? E aí depois vou começar a marcar. Quem já está tudo ok, já adiantou, beleza, pode começar a fazer os relatórios, ir à escola, observar, tá bom? Mas aí vai ter uma data limite para postar isso aqui. Não adianta chegar lá na última semana e querer postar tudo de uma vez só. Bom, vou encerrar esse vídeo por enquanto, para não ficar muito longo, e nós continuamos no próximo vídeo.